Boa noite. Paz e bem. Paz e bem. Precado, Sr. José, irmãos da ordem terceira, Padre Marcos, ministros, caros seminaristas, caros alunos, porque eu já dei aula aqui nessa paróquia também, grupo de música, paroquianos, amigos. É uma satisfação, uma alegria, mas é algo que nos toca na fé estar aqui hoje. Vocês têm noção de que hoje nós celebramos São Pio de Pietrelcina, um franciscano que nos passos de Francisco chegou à santidade. Temos mais franciscanos aqui, temos a ordem terceira aí, mas todos nós, principalmente vocês daqui da paróquia São Francisco de Assis, são filhos de Francisco. Vocês são filhos de Francisco. O pai, o Pomerelo de Assis, está visitando vocês hoje. Tudo se preparou para que vocês pudessem levar para casa o bom alimento que um pai dá a seus filhos. Se vocês mergulharem na palavra de Deus hoje, vocês vão perceber uma coisa. Hoje, a liturgia nos entregou a meditação que São Francisco fez, talvez até mesmo lá na prisão, quando ele foi como soldado para uma guerra que não era dele, que ele não tinha sentido nenhum, e ele questionou: o que eu estou fazendo aqui? Para que serve a minha vida? E nessa pergunta ele se encontrou com aquilo que o Evangelho nos dá hoje. Quem dizem os homens que eu sou? Quantos de nós já fizemos essa pergunta? Quem é Jesus Cristo? Não importa o que ele é para os outros, importa o que ele é para você. E foi com essa verdade que São Francisco de Assis tomou a decisão de mudar radicalmente a sua vida a partir do Evangelho, a partir da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que ele fez isso? Sem glosas. Não é frase dele? Sem glosas, sem ajustes, sem arranjos, sem interpretações. O Evangelho foi feito para ser vivido. São Francisco fez isso. E aí ele respondeu aquela pergunta: quem eu sou? Eu sou, segundo ele, uma resposta a Frei Mazeu, o pior dos pecadores, o mais infame dos pecadores. Frei Mazeu perguntou para ele: Pai Francisco, por que todos correm atrás de você? Porque Deus escolheu o pior para mostrar que ali ele pode fazer maravilhas. A grande mensagem de São Francisco que perpassa os tempos é esta: tenham Jesus Cristo como seu porto seguro, ou como canta o salmo de hoje: o Senhor é meu rochedo. O Senhor tem que ser o meu rochedo. São Francisco, na sua caminhada, ele faz uma pergunta, e se fez tantas vezes uma pergunta que muitos de vocês acordam todo dia fazendo: o que eu vou fazer da minha vida? O que eu faço? E entrando na capelinha de São Lourenço, ele olha para uma igreja destruída. Ele olha para um crucifixo preso à parede e escuta, depois da sua pergunta: o que eu faço? Para onde vou? Não tenho mais a casa de meu pai, não tenho mais o carinho dos meus amigos, não tenho mais as likes, não tenho mais o afeto. Sobrou aquilo que eu sou, que eu sei que sou. Um momento terrível, né, Ricardo? Muita gente pula de um precipício nessa hora, muita gente tira a vida, muita gente se lança aos devaneios da vida. Mas o Pai Francisco não fez isso. Por quê? Porque o Senhor era seu rochedo. E aquele era o tempo que Deus lhe deu para reconstruir. O Eclesiastes pergunta a cada um de nós, por isso eu digo que isso foi preparado para vocês. O tempo de hoje, o porquê vocês estão aqui que é importante. Me fizeram essa pergunta: qual é a essência
da espiritualidade franciscana. Não ficar parado em lucubrações, não ficar parado, não gastar o seu tempo com coisas fúteis. São Francisco, quando ouviu o Senhor falar com ele, reconstrói uma igreja, ele imaginou no primeiro momento que era aquela capela. Então ele começou com a capela. Hoje a capela é cercada de uma basílica em Assis. Ele nunca imaginou. Também ele nunca imaginou que no mesmo dia em que ele está visitando vocês, nós estaríamos celebrando a memória de um dos seus irmãos que seguiu a sua espiritualidade e junto com Francisco chegou a ter também os estigmas. Ou seja, transferiu para a vida, para a sua história, a cruz de Cristo. Vocês que são franciscanos de ordem terceira ou de congregação, congregados, vocacionados nesse estilo de vida transformador, tem muito para ensinar para o tempo, porque se a palavra de Deus hoje for expandida, gente, vocês estão aqui hoje, já se deram conta por quê? Porque é tempo de fazer a mesma pergunta que Francisco fez ao pé da cruz, naquela capelinha. O que fazer? Todo o Eclesiastes de hoje fala de tempos, tempo disso, tempo daquilo. Para você hoje, é tempo de quê? É tempo de curar? É tempo de fazer paz? É tempo de pedir perdão? É tempo de catar as pedras? É tempo de reconstruir? É tempo de dar risada? É tempo de chorar? São Francisco ajuda com essa resposta. Quando o Senhor disse reconstrói a minha igreja, ele não foi perguntar para Deus que igreja. Ele começou com aquela que ele tinha diante dos olhos. Ele começou por pegar cada pedra que estava espalhada e colocar ela uma em cima da outra. E a coisa foi acontecendo, e as portas foram se abrindo, e as respostas foram surgindo, não sentado, perguntando, questionando, choramingando. As respostas foram sendo dadas no caminho, na caminhada. E a sua caminhada levou, além fronteiras da sua terra, de Assis. Ele foi para a Terra Santa e se sentou à mesa com o chefe dos seus inimigos. E o chefe dos seus inimigos saiu edificado e deu um salvo-conduto para que ele isse e visse, e os seus irmãos também. Por quê? Porque ele não foi lá arrancar a fé dos outros, ele foi lá dar de presente a sua. Ele não foi lá discutir as verdades dos outros, ele foi lá testemunhar a sua. E isso transformou a vida daqueles homens. E isso modificou. Ser franciscano é estar na sua casa 24 horas por dia tentando mostrar a sua verdade, viver a sua alegria. Para quê? Para discutir a fé com o seu vizinho, que não tem a mesma fé que o senhor? Não. Para mostrar que a sua fé é uma possibilidade de felicidade que faz você feliz. E aí, naquele momento em que ele discutir com a fé dele, ele vai olhar para a sua. Ele não parou o seu tempo, a sua caminhada, discutindo conceitos de ecologia. Ele abraçou as árvores. Ele cantou o cântico das criaturas, olhando para o sol, dizendo: que maravilha! Olhando para a lua e valorizando: que maravilha! Olhando para a mãe terra e para a irmã água e valorizando cada uma delas como dom de Deus. A ecologia franciscana, ela não se funda em uma perda, mas na ação de graças por um presente que nós recebemos. Então, gente boa, vocês que se reuniram aqui, tenho certeza que vocês são muito amados por Deus, como tantas e tantas milhares de pessoas que estão por aí. Mas esse dia, o Senhor lhes trouxe aqui
para visitar o nosso Pai Francisco, na casa do nosso Pai, que é Deus. Por quê? Para que você faça as perguntas que Francisco fez. Como bom franciscano, bom devoto de São Francisco, vocês não podem deixar para amanhã essa pergunta. Que pergunta é essa? O que eu estou fazendo da minha vida? Esse tempo de cantar, de sorrir, de chorar, de curar, de brigar, como é que eu estou vivendo ele? Existem irmãos nossos que perdem a vida por não saber respeitá-la, conhecê-la, viver e valorizá-la. Vocês estão aqui hoje. Vocês já se questionaram por que vocês vieram aqui? Aparentemente, a mesma resposta de Francisco reconstrói a minha igreja. Quando você sentiu o apelo para vir aqui hoje, ouvir a palavra de Deus, comungar com Cristo, dar a sua reverência e devoção ao Pai Francisco que os visita, talvez você pensou que fosse só isso. Mas não é só isso. A partir do que está sendo semeado no coração de vocês pelo Espírito Santo, vocês podem mudar o mundo, começando pelas suas vidas. Hoje, quando vocês se deitarem na cama, pensem na palavra de Deus que vocês ouviram hoje. Pensem nesse tempo tão valioso que vos foi dado, vos foi entregue nas mãos, porque ele se extingue assim, como cantou o Salmo. O homem é um sopro que passa, a sua vida se esvai. É agora e já não era, e já não será. Não gastem tempo fazendo conjecturas para o futuro. Construam o futuro de vocês hoje, na casa de vocês. Está brigado com a sua mãe? Pede perdão para ela. É você colocando em prática a palavra do Cristo a Francisco. Reconstrói a minha igreja. Discutiu com teu marido. Marido, ofendeu tua esposa. Não guarda no coração isso. Reconstrói a igreja, reconstruindo os laços, colocando o cimento com um abraço, um beijo, um carinho, um afago. É por isso que vocês estão aqui hoje. O vosso Pai, o nosso Pai, Ele nos trouxe aqui essa noite como queridos e amados filhos, para que vocês reconstruam a igreja dele, a partir de vocês. Qual é a fortaleza para construir essa igreja? Saibam quem é Jesus Cristo. Tem muito Jesus Cristo sendo vendido por aí. Mas não importa o que ele é para os outros, importa o que ele é para você. Importa como ele age na tua vida. Como ele dá resposta para vocês enquanto família, enquanto casal, enquanto jovem, enquanto ancião, enquanto pai, mãe de família. Reconstruam a igreja. O Pai vem lhes visitar hoje. Ouçam o que ele tem para dizer. Tomem o tempo como um dom precioso e transformem as suas vidas. Para o final da caminhada de vocês poderem dizer aquilo que muitas vezes Francisco deve ter meditado nas palavras de São Paulo. Combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei minha fé. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive. E é isso, meus irmãos. Poderia dizer muito mais coisas. Mas o tempo que Deus me deu, é esse tempo e essas palavras que eu quero partilhar com vocês. Eu gostaria de convidar vocês a fazerem aquilo que São Francisco fez na capinha de São Damião. Olhe para o crucifixo e faça a pergunta que Francisco fez: quem eu sou? Quem eu sou? Porque vocês são muitas coisas para o mundo. Isso também não é importante. O importante é vocês saberem o que vocês são para vocês e o que vocês são diante do vosso Pai que é Deus. É só isso que vocês precisam para mudar o mundo. Como Francisco de Assis mudou
mudou a vida de tantos homens, Santo Antônio, Santa Clara, São Carlos, São José e tantos outros santos que temos por aí. São Pio de Pietrelcina. E um dia, com certeza, nós estaremos todos reunidos ao redor da grande fraternidade dos filhos de Deus, dizendo que também nós terminamos a nossa carreira, combatemos um bom combate e guardamos. Eu gostaria que vocês guardassem um instantezinho de silêncio, olhassem para o crucifixo e deixassem que Deus lhes fale no coração, como falou no coração de São Francisco, de São Pio de Pietrelcina, de Santa Clara, de São Carlos, de São José e de todos os santos que estão na casa ao lado. Que Deus os abençoe e os guarde. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e morrendo que se vive para a vida eterna. Que o Senhor os conceda a todos, nessa noite, meditando na palavra de Deus, uma noite tranquila, e ao final de suas vidas, uma morte santa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.